galera! Estamos aqui fazendo uma introdução do nosso episódio. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Tamburus. A gente está aqui também com o Isaías. Se apresenta aí, Isa. Sou Isaías Giacomelli, o velho novo é nós. Delore, né? Nelore é boi, né? Nelore é boi. A gente gosta também, boi, cavalo. Galera, seguinte, segue a gente lá nas redes sociais, @Leonardo Tamburus, Isaías Giacomelli ou Giacomelli também tem. @Papum da Inovação. A gente tá aqui para agradecer quem tá ouvindo o nosso podcast. A gente soltou o piloto, depois o episódio 1, a famosa inteligência emocional. Estamos recebendo ótimos feedbacks e eu quero falar para você que a gente tá muito feliz e compartilha, tá? Toda terça-feira vai sair um podcast novo. Então, semanalmente vai ter um episódio novo do Papum da Inovação, o podcast da Fishman. A gente vai estar nas plataformas, por enquanto, no Spotify, na Apple Podcast e agora no YouTube. Então, você vai poder ouvir também pelo YouTube e futuramente aguardem que você vai poder ver a gente. A gente vai filmar e aí você vai poder ver a gente. Eu sou muito bonito. Eu sou um homem belo. E a minha imagem vai ofuscar a imagem do Marcelo, que ele acha que ele é mais bonito que eu, mas eu sou mais bonito que todo mundo. Eu não posso falar nada, eu sou uma pessoa aí um pouco antiga, então imagine como uma pintura. E galera, compartilha esse episódio também, e eu queria te dar uma notícia, né? O Marcelão não pôde estar aqui com a gente no episódio de hoje, e o Vitor Zen, nosso amigo, teve nenê, cara. Nasceu hoje o Jota, o filho do Vitor e da Thaís. Agora de manhã, no horário da gravação, ele mandou mensagem falando: cara, não vai dar, a Thaís tá tendo contração. Foi pro médico, deu, sei lá, 1h30. Ele mandou pra mim já a foto deles com o nenê. Eu falei: caraca, velho, já nasceu. Então, eles não puderam estar com a gente. No próximo eles vão estar aí com a gente. E agora você vai ficar com o episódio, o episódio 2 do Papum, Acreditamos no Futuro, onde eu, Leonardo Tamburus, Isaías Giacomelli e Rafael Carvalho, nosso primeiro convidado do Papum da Inovação. A gente vai falar um pouco sobre tendências de negócio do futuro, esse momento que a gente está passando e oportunidades, e eu vou te dar uma sacada aqui para ouvir nosso podcast de hoje. Existem chaves e códigos e segredos em tudo que a gente vai falar aqui hoje que podem te ajudar a chegar no sucesso que você quiser em qualquer área da sua vida. Então, fica agora com Acreditamos no Futuro. Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Papum, o podcast da Fisherman. Meu nome é Leonardo Tamburus e eu acredito sempre na esperança de uma forma ingênua. E a gente está aqui com o Isaías Giacomelli. Eu acredito que gente normal não tem graça. E a gente está com um convidado especial, nosso primeiro convidado estreando aí com a gente no podcast Papum, o Rafael Carvalho. Dá um oi pra gente aí, Rafa. Olá, eu sou o Rafael Carvalho, estou aqui no Papum hoje e eu acredito que toda crise é como uma onda. Alguns sabem e alguns não sabem surfar. Credo, velho! A voz da experiência. Show de bola, galera. Então você percebeu aí que a gente tá falando sobre acreditar, né? O tema aí do nosso podcast. Lembrando que o Papum, a gente traz um tema, mas as coisas podem sair do controle no meio da conversa. A gente gosta de trazer esse formato de bate-papo, né? Então a gente quer começar falando sobre acreditamos no futuro. A gente acredita no futuro. A gente está vivendo agora esse momento aí de coronavírus, de Covid, mas a gente acredita nessa situação de uma forma esperançosa e de que a gente vai para outro nível e que muitas coisas boas vão vir a partir de toda essa situação. Rafa, para a gente trazer um pouco mais de quem você se apresenta pra galera, fala o que você faz, o que você tem de experiência, o que você gosta. Vamos conversar para começar, né? Bater um papo mais sobre você agora. Conta pra gente aí. Legal. Eu sou um empresário, um empreendedor, um cara que
toca várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem gente que diz que quem faz muita coisa acaba não fazendo nada bem feito. Eu discordo um pouco disso, viu? Eu discordo um pouco disso porque eu acredito que nós temos capacidade de tocar várias coisas ao mesmo tempo. A nossa mente, ela precisa estar ocupada com coisas novas sempre, constantemente. Isso faz com que nós possamos desenvolver habilidades que às vezes nós mesmos não sabíamos que tínhamos, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu sou um cara que tem 37 anos, sou de Ribeirão Preto, nasci numa família humilde em 1983 e comecei a trabalhar desde os 12 anos, em uma oficina mecânica. Olha como que as coisas mudam, né? Eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica com 12 anos, com o intuito de aprender a profissão. Nem tinha salário naquela época. O dono da oficina, no final de semana, aos sábados, sempre ia lá e me dava R$10 pelo meu empenho e pelo auxílio que eu dava ali na oficina para ele, né? E com isso eu conciliava o trabalho, aos 12 anos, com o estudo. Aos 14 anos eu iniciei no meu primeiro trabalho com registro em carteira, que foi numa drogaria, numa rede de drogaria. Vou falar o nome aqui, a Drogazil. Pode falar, de repente eles pagam nós. Eu tenho muito respeito e admiração pela administração da Drogazil, né? Onde eu aprendi muita coisa. E aos meus 17 anos, ainda menor de idade, eu fui emancipado legalmente pela minha mãe, pelo meu pai, para que eu pudesse comprar o meu primeiro imóvel, minha primeira casa própria, com 17 anos. Agora vocês imaginam isso lá atrás. Caraca, velho, sensacional. Doideira, hein, Rafa? É bem doideira. E fui emancipado para mim poder utilizar o meu fundo de garantia, que eu já tinha, por trabalhar desde os 14 anos, para mim poder dar entrada no meu primeiro imóvel, minha primeira casa própria. Antes mesmo de ser casado, eu já comprei o meu imóvel. Eu já pensava no meu futuro, né? Aos 19 anos, eu casei. Muito novo. Para muita gente, fala, nossa, mas casou muito novo, 19 anos, tal, tinha uma vida pela frente. Eu dou graças a Deus por ter casado novo, porque eu acredito que tudo que eu consegui conquistar e construir nesse tempo é porque eu me casei aos 19. Muito legal isso, cara, essa percepção que você tá trazendo, né? Eu tenho 27, você tá com quanto, Isa? Eu tô com 29, beirando a casinha dos 30. Olha, já tá indo pro próximo... Pezinho ali. Próximo década que fala, né? É. Ah, velho. Porque, assim, a nossa geração foge de casamento, né? Tem muita gente que dá uma fugida. E aí é legal, você tá trazendo... pra você que tá ouvindo, cara, a gente chama isso de chave, né? Código, princípio. É uma parada aí que quem entender isso pode virar aí uma chave na própria vida, né? Que é um princípio, a força que tem o casamento, né? Tem muita gente que não entende isso não, né? Não entende, e isso é uma chave, gente. É uma chave para minha vida, para minha experiência, foi uma chave. Eu acredito que se eu não tivesse casado aos 19, provavelmente o meu trajeto, a minha trajetória teria sido um pouco mais difícil, né? Porque quando nós somos solteiros, cá entre nós aqui, né? Papo aberto. Quando a gente é solteiro, a gente não sonha junto. Eu acho que duas mentes pensam muito melhor. Duas mentes, duas pessoas com o mesmo intuito, a possibilidade de crescimento é muito maior, né? Com certeza. Eu acho que não tem coisa que acredite tanto no futuro quanto um casamento, né? São duas pessoas que se unem justamente para acreditar no futuro. Sim, quem gosta dessa parte de desenvolvimento pessoal e já consumiu esse tipo de conteúdo, fala da mente mestra, né? E eu acho legal porque na Bíblia já tinha a mente mestra, né? Onde dois ou mais estiverem ali, concordarem, então já é mais um princípio em cima do casamento, né? Então, Rafão, você pode dizer que
acho que a parada que deu esse impulso aí, além de, óbvio, de você ter começado a trabalhar cedo, a questão da, acho que pelo que eu entendi aí, dos seus pais também terem acreditado e ter a mentalidade de, pô, vamos emancipar e tal, mas o casamento deu esse boost pra você, né, na sua carreira profissional e na sua vida pessoal, né? Eu não tenho dúvida disso, viu, Leonardo? Eu acho que isso foi o primeiro passo certo que eu dei, foi o meu casamento aos 19 anos, né? E depois disso, durante a minha vida, após os 19 anos, eu era um cara que eu gostava muito de estudar. Apesar de ter estudado numa escola pública, eu acho que no passado a escola pública ela tinha uma relevância muito maior do que tem hoje, né? Eu acho que existia sim, qualidade no ensino superior ao que existe atualmente no ensino público. Eu estudava bastante, eu prestei diversos concursos, eu ainda não tinha uma visão empreendedora. Eu não sabia, eu estava perdido e não sabia o que eu queria ser, qual que seria o meu futuro. Eu não tinha isso em mente, tá? Mas eu buscava de todas as formas uma solução momentânea. Então, eu prestava concursos, de todos que eu prestei, todos eu tive boas colocações. Eu trabalhei em 2 departamentos públicos, né? Um clínicas de Ribeirão Preto, outro foi nos Correios, né? Então, todos eu sempre passei nesses concursos e fui chamado. Alguns deles eu abri mão da vaga. Certa vez eu recebi, através da Prefeitura de Ribeirão Preto, recebi o chamamento lá, você foi convocado, passou num concurso público e tal, precisa vir aqui para trazer documentação, assinar tudo. Aí eu peguei por telefone, eu falei para a mulher, não, eu não estou interessado na vaga, né? Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu não tenho interesse. Ela ficou espantada. Ela falou, você tem certeza que você não quer trabalhar no serviço público? E eu falei, não, eu não quero. Eu tô com outras coisas em mente e eu quero continuar trabalhando no serviço privado mesmo. Cara, muito legal. Você já tinha uma perspectiva, né? Já tinha, mesmo porque no local onde eu trabalhava, onde eu tinha trabalhado anteriormente, eu convivia com pessoas com uma idade muito avançada. Eu era o mais novo entre as pessoas que trabalhavam comigo. E eu falava, gente, eu não quero para minha vida estar como esses caras no futuro. Não quero ser esse cara no futuro. E eu falei, eu preciso de algo melhor para mim. E foi onde eu comecei a pensar em empreender. Mas mesmo assim, continuei trabalhando no serviço público por um período, até que eu pedi exoneração do serviço público e fui para o mercado, fui para o privado, né? Eu tinha um amigo que trabalhava comigo e quando eu saí do serviço público eu falei, cara, vem comigo, vamos junto tentar alguma coisa melhor, porque aqui nesse lugar aqui nós vamos ganhar sempre esse mesmo salário, nós vamos ganhar sempre esse vale-refeição, esse vale-alimentação, e a gente acha que isso tá bom, e não tá. O cara que tá no serviço público, ele é assediado 24 horas por dia por bancos tentando fazer empréstimo consignado pro cara. Isso vai enrolando o cara, a vida do cara tá sempre enrolada, pagando juros. Então, assim, é uma desorganização geral. Não é na sua totalidade, lógico que tem muitas pessoas no serviço público que têm uma mente um pouco mais preparada, mas muitas das pessoas do serviço público realmente se deixam levar pela estabilidade, aquela estabilidade que a pessoa fala, eu não vou ser mandado embora, então vou nascer aqui, vou crescer aqui, vou morrer aqui. E aí o cara, infelizmente, vende a alma pro diabo, né? E tem a questão também do brasileiro, né? O brasileiro não ter essa ousadia. E a educação financeira, né? A gente tem essa cultura no Brasil e até uma coisa legal da gente estar numa onda nosso episódio hoje é sobre essa crença nas perspectivas futuras, mas eu já olho que a gente tem tido mudanças no Brasil e eu vejo que a população
tem se esforçado, uma parte da população, a gente ainda tem até uma questão de acesso ainda no Brasil, mas eu vejo a gente falando mais das questões de educação financeira, né? Então faz sentido tudo que você está falando, porque as pessoas tendo muito acesso a crédito e faltando a educação financeira, essa formação, cara, é muito fácil para se enrolar. Eu já fiz isso várias vezes. Mas, Rafão, conta pra gente essa parte do primeiro empreendimento, porque é legal a audiência agora a gente contextualizar quem você é e de onde você veio, porque depois a gente vai começar a puxar os assuntos principais aqui que a gente quer debater, e vai ser legal porque o pessoal vai conhecer um pouco mais de você. Então, como é que foi o primeiro empreendimento, para esse início? Porque eu acredito que é muito desafiante, a gente já viveu isso aqui, eu e o Isaías, né, Isa? É desafiante, a gente tem vontade de desistir no início demais, cara. Tem que ter estômago, né? Isso acontece demais. Só para contextualizar e finalizar o raciocínio, eu disse que eu tinha um amigo que trabalhava comigo nesse departamento público, e eu falei, cara, vem comigo. O cara falou, cara, eu não posso, eu tenho 2 filhos, eu não posso arriscar. Então, assim, ele não arriscou. Hoje ele continua no mesmo local de trabalho, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, e foi o que ele escolheu para ele. Então a vida ela é feita de escolhas, né? É lógico que a gente não pode incentivar ninguém a arriscar, porque cada um conhece a sua necessidade, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura até física, o que o cara consegue, o que ele não consegue fazer. Ninguém aqui está falando que você deve arriscar, mas o bom empreendedor, ele vive sim de riscos, né? Aos 21 anos, eu saí do serviço público, passei a trabalhar numa empresa privada. Eu era gerente de varejo, gerente de loja. A minha esposa também trabalhava nessa mesma rede de lojas, só que era 2 lojas, dois estabelecimentos separados, mas da mesma rede. E a gente trabalhava durante o dia ali, e à noite a gente ainda saía daquele trabalho, tomava um banho no próprio trabalho e ia direto trabalhar num call center de Ribeirão Preto aqui, que atendia uma empresa de telecom. Então, assim, a gente trabalhava todos os dias das 7h30 da manhã às 11 da noite, de forma muito intensa, tá? A partir daí, gente, eu falei, eu preciso tomar algum rumo na minha vida, empreender e fazer algo que me dê mais desafios, porque estava cômodo para mim. Eu trabalhava igual um doido, de manhã, de tarde, à noite, chegava em casa só para dormir, não tinha tempo para quase nada. Tava cômodo para mim aquilo ali, ganhava meu salário, pagava minhas contas, né? E tinha aquela vida comum, tá? Dentro de uma rotina, né? Isso, vivendo aquela rotina. E aí, cara, aos 23 anos eu resolvi que eu precisava empreender. E foi quando eu resolvi que eu ia montar o meu negócio. Os 2 primeiros anos eu confesso para vocês assim que a vontade de desistir ela vinha, só que ao mesmo tempo eu tinha convicção de que eu ia conseguir atravessar aquele período. Era problemas de ordem financeira, né? Eu acho que o maior problema que as pessoas hoje encontram quando começam a empreender é problemas de ordem financeira. Quando eu conto isso para algumas pessoas, às vezes pessoas falam, cara, eu não acredito nessa história, mas teve momentos, eu iniciei a minha operação com 5 funcionários. Teve momentos que eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro para ir trabalhar. Na minha empresa. Tinha momentos que eu não tinha dinheiro para pagar o vale transporte do funcionário. E aí eu tinha que recorrer, sabe a quem? A minha mãe. A minha mãe. Uma pessoa também que trabalhava, uma empresa privada, muito humilde. Às vezes eu recorria ao meu sogro, né? Pedia dinheiro emprestado. Falava, cara, eu preciso de, sei lá, R$100, R$200, porque eu preciso colocar combustível no carro para essa semana. Assim que eu receber, eu já vou te devolver. E assim, eu sempre honrei com os meus compromissos dentro daquele mês. Porque eu não poderia... Você vê o espírito empreendedor mesmo de você suportar, ficar firme, mesmo nessa situação, e o principal, mantendo a convicção, né?
mantendo a convicção de que não, eu sei onde vai dar isso daqui, vai dar certo. É onde a gente é chamado de louco, né, cara? É onde os caras falam, velho, vocês são doidos. Sim, nós somos os caras que precisamos ser os primeiros a comprar a nossa ideia. Porque se a gente não acredita no nosso potencial e na nossa ideia, ninguém mais vai acreditar. Então, nós somos os responsáveis por acreditar. Nós somos os primeiros que devemos acreditar na nossa ideia. Né? Isso em tudo, né? Na nossa vida, em tudo. Não só no âmbito do trabalho, mas em tudo na vida, né? Isso me lembra uma frase que o Marcelo Teixeira, que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas eu vou fazer a vez dele lembrando dele aqui. Ele falou nesse domingo sobre como a gente deve ser guardião da nossa esperança e da nossa expectativa. Então eu acho que isso se encaixa perfeitamente com essa forma que a gente vai olhar, né, para os negócios, para a forma da gente empreender e para o estômago que a gente tem que ter para continuar usando, né? Que aí a gente esbarra nesses monte de problemas no começo, os dilemas de se empreender no Brasil, só que a gente tem um sonho. E aí é correr atrás, né? Eu até queria pegar esse ponto aí desse momento da sua história. Existem pessoas agora que estão desesperadas aí com as questões financeiras, apesar de eu sentir que a gente está caminhando, pelo menos é uma percepção muito pessoal minha, de que a gente está caminhando para uma outra fase agora do Covid, mas eu creio que, cara, não tem nem como não existir agora pessoas que estão pensando em como começar um negócio, ou até uma renda extra, alguma coisa, e eu fico pensando, é uma adversidade o Covid, mas sempre vão haver esses momentos de adversidade em qualquer empreitada nova que você quiser levar. Hoje é o Covid, é uma situação séria, é uma pandemia, é uma situação que está impactando os negócios, todos os negócios, está impactando tudo no mundo, mas se você parar para pensar de uma forma mais focada em solução de problema, sempre vão haver as adversidades. Agora é o Covid, mas em outro momento vai ser uma crise financeira, em outro momento vai ser um desafio pessoal, uma falta de habilidade, algo que você vai ter que trazer, não importa. Então, assim, eu queria que você... E aí, Rafão, com todo respeito, não tô falando que você é velho, pelo amor de Deus, hein? Mas a gente quer saber, na época que você estava fazendo isso, com 23 anos, o que você encontrou de adversidade externa? Não só essas questões pessoais de finanças e tal, mas o que você encontrou de cenário? Porque, tipo assim, nós estamos no cenário do Covid. Mas todo empreendedor vai poder contar a tua história e falar assim, cara, o cenário que eu abri o meu negócio, o que eu comecei, não estava favorável, porque no Brasil é difícil ter cenário favorável, né? O que você consegue trazer pra gente disso nesse momento, com 23 anos, de mercado, o cenário que estava quando você estava abrindo esses negócios? Primeiramente, Léo, tem uma questão aí que existe uma particularidade de época e de data, tá? Os problemas que a gente enfrentávamos lá atrás eram menores do que os problemas que a gente encontra hoje. Então é importante a gente saber disso. Os problemas existiam, as dificuldades existiam, mas todos os anos parece que a coisa vem dificultando mais ainda. Então, o empreendedor, nesse momento, ele precisa ser muito melhor do que eu praticamente fui lá atrás, entendeu? Então, o cara de hoje, ele precisa estar ligado no quê? Em tudo que está acontecendo agora. Então, assim, se eu tivesse empreendendo agora, começando a minha carreira profissional agora, pode ser que o resultado que eu tivesse não fosse o mesmo que eu tive lá atrás, tá? Então isso é importante a gente deixar bem, bem frisado. Agora, dificuldades, cara, todas que você imaginar, por exemplo. O empreendedor, naquela época e agora, dificilmente ele consegue crédito, por exemplo, bancário, para que aposte no negócio dele se ele não tiver um negócio muito bem embasado, uma estrutura muito bem feita, né? Um plano de negócios, né? Um business plan muito bem estruturado para uma instituição bancária falou, cara, eu acredito nesse cara aqui, eu vou colocar crédito para ele aqui, eu vou colocar dinheiro na mão dele porque eu acredito nesse negócio. Então, assim, essa é uma das dificuldades. Agora, vamos falar um pouco de burocracia.
A burocracia hoje, na parte tributária, por exemplo, é um grande divisor de águas. As pessoas, se ela começar a pensar no que ela tem que pagar de tributos, a pessoa acaba não querendo empreender. Às vezes ela fala, eu não vou empreender, é muito. Então, assim, a gente às vezes tem que fechar um pouco os olhos para as dificuldades, e falar, cara, eu acredito no meu negócio e lá na frente eu vou pensar na dificuldade. Por enquanto eu vou executar, vou começar executando e lá na frente eu vejo como que eu vou tratar. Porque o empreendedor, cara, ele aprende todos os dias. Diariamente, isso é verdade. Diariamente, todo dia. Aprende com as dificuldades. Então, assim, tem muita coisa que eu não sabia, que hoje eu sei. Eu não sabia, por exemplo, quanto que eu tinha que recolher de fundo de garantia para um funcionário. Eu não sabia, por exemplo, quando eu comecei, que eu tinha que pagar um imposto sobre qualquer natureza aqui municipal. Eu não sabia que eu tinha que pagar tantos por cento de alíquota do Simples, ou quando você muda de categoria, que você tem lá tem as regras de lucro presumido, lucro real. Então, assim, eu não sabia de nada disso, mas eu tinha em mente que eu precisava empreender, né? Então, assim, tudo isso, cara, são dificuldades que vão surgir durante o seu período de empreendedorismo, mas, assim, que você vai lidando e vai aprendendo. Eu tô achando que a gente tá indo num formato legal da conversa, porque eu acho que a gente pode ir pegando a tua história aí e encaixando com o cenário agora pra gente mandar uma mensagem para quem tá nesse momento, que eu acho que você tem... eu já te conheço, o Isa também já te conhece, a gente já sabe do seu histórico de sucesso, das suas empreitadas, então eu achei legal isso que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, vamos pegar, nessa fase que você estava, vamos dizer que era o inicial, um jovem começando, já casado, então com muitas responsabilidades, e enfrentando toda essa novidade de tributação e tudo mais. Vamos pegar esse momento da tua história e eu queria muito ouvir a sua percepção. O que você entende que um cara que estava, né, um homem ou uma mulher que mais ou menos está passando o que você passou, mas hoje, o que você faria adequado para hoje? Léo, eu acredito que hoje, cara, eu comecei a empreender há 14 anos atrás, tá? Então, hoje eu vejo que a grande sacada, a grande dificuldade que as pessoas encontram está num negócio que eu chamo de transformação digital. É um negócio, cara, que as coisas que a gente fazia no passado, elas não dão mais certo hoje. As coisas que nós fazíamos no passado não dão mais certo hoje. Então, assim, existe uma transformação que precisa estar na cabeça das pessoas. O empreendedor, ele precisa entender que ele precisa ter um mindset, ele precisa mudar a mente dele, a forma dele encarar as coisas, né? Hoje, por exemplo, cara, não consigo ver empresas progredindo se ela não estiver num ambiente digital. Tá? Se ela não está num ambiente digital hoje, eu não consigo ver esse empreendedor crescendo. Infelizmente. Hoje eu tenho alguns negócios físicos e alguns negócios online, tá? Hoje eu administro, assim, mais ou menos umas 8 ramificações diferentes de negócio, tá? Não, peraí, Rafa. Peraí, que eu tô pensando agora nas pessoas que falam assim... fala, velho, como é que tá? Aí o cara fala assim pra você, tô na correria. Aí você fala assim, vamos tomar um café e tal. O cara fala assim, não, cara, tô sem tempo. E aí eu fico pensando assim, velho, o cara tá sem tempo, o Rafão tem 8 segmentos. 8 diversificações. E são coisas diferentes, cara. Vamos falar um pouquinho de negócios físicos, né? Eu tenho a RM Contact, que é um call center, onde ali eu tenho aproximadamente 60 pessoas. Tenho 60 funcionários trabalhando ali, né? Além da RM Contact, eu tenho a RM Sat, que é uma empresa de serviços, de field service, uma empresa que tem como clientes principais a Sky, a Elsys, a HughesNet, que é uma empresa de internet via satélite. Essa empresa, ela faz a parte de instalação, manutenção em 10 cidades da região de Ribeirão Preto. Além de Ribeirão Preto, mais 10 cidades a gente atende. Então, eu tenho equipes externas, técnicas, trabalhando todos os dias na casa
de centenas de pessoas, né? Além disso, eu tenho a RM Solar, é uma empresa de energia solar fotovoltaica. Fazemos projetos, vendas e instalação de projeto solar. O que mais? Negócios físicos. Eu tenho a DroneWork, é uma empresa de captura e edição de vídeos, né? Fazemos imagens aéreas com utilização de drones, imagem estabilizada de solo, edição e finalização. Eu tenho a RM Seg, é uma empresa de seguros, uma empresa corretora de seguros. A gente vende seguros. Temos aí como parceiro as principais seguradoras do país. Tem a UPEDS, que é uma agência de marketing digital. Trabalhamos com desenvolvimento de website, e-commerce, com ênfase em campanhas, né, de search e SEO também na parte de sites. Né? Então você vê que são coisas totalmente distintas uma das outras, mas que todas se comunicam. Eu tenho a Voxcal, que é uma empresa de tecnologia. Essa empresa trabalha com desenvolvimento de software, CRM, e PABX, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento de PABX e IP. Só que tudo isso foi ramificações do meu primeiro negócio. Foram necessidades que eu vi dentro da minha empresa, que eu não encontrava soluções que me atendessem, e eu fui criando soluções para mim e que depois se tornaram produtos e eu comecei a comercializar. Agora, falando um pouquinho de online, eu tenho a Voxcal SMS, que é um negócio que me dá muito pouco trabalho. Eu tenho uma pessoa só que cuida disso, né? Então, tudo que você faz no online, ele te dá muita liberdade e facilidade de você trabalhar, né? Você não precisa ter uma estrutura grande de pessoas. Então, a Voxcal SMS é uma empresa de disparo de SMS short code. Então, tem uma plataforma própria e eu atendo clientes de todos os tamanhos e segmentos por todo o Brasil, tá? Tudo isso online. E agora eu estou com um novo projeto para a cidade de Ribeirão Preto, né, que é o Ribeirão Delivery. Isso nasceu por conta dessa pandemia, né? Legal. Aproveitou a oportunidade da crise, né? A oportunidade da crise, eu criei a Ribeirão Delivery. Nós estamos startando agora uma operação e o primeiro cliente nosso é um cliente de uma padaria. Nós estamos colocando uma padaria no e-commerce, porque o cara não estava preparado, ele me procurou, eu vi uma oportunidade, falei, cara, vamos juntos. Estou fazendo em duas mãos esse projeto para a gente conseguir startar isso e na próxima semana eu acredito que já esteja rodando, né? Então, assim, você vê que são muitas coisas que eu faço, cara, e ainda eu tenho que ter tempo para a família, tenho que ter tempo para os amigos, né? Então, assim, o tempo que eu tenho, eu costumo dizer isso, viu, Léo e Isaías? O tempo que eu tenho é o mesmo tempo que o Donald Trump tem. É as 24 horas que ele tem, eu também tenho. Então, cara, se existe uma correria desenfreada que eu não estou conseguindo lidar com as minhas coisas, eu entendo que existe um problema de organização, né? Porque se eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, você também consegue. O que está faltando é organização do seu dia. Pô, será que eu não estou dormindo muito? Será que eu não estou acordando tarde? Será que eu não estou dormindo cedo? Né? Então, assim, existem lógicas, existem situações fisiológicas que cada um sabe o tanto que tem que dormir. Eu não tô querendo entrar nessa questão, mas a organização, ela tem que existir, porque se a pessoa for desorganizada, dificilmente ela vai ter sucesso. E Rafão, a gente meio que você já passou uma perspectiva da onde você já chegou. Eu queria que você sintetizasse pra gente do tipo assim, cara, eu tô nesse cenário, eu tenho 23 anos, então vamos pôr aí, eu tô entre os 18 aos 25 anos, e eu tô no meio dessa crise, penso diferente, já tô numa fase que eu penso diferente, e eu quero começar. Quais as tendências de negócio? O que você acha que pode ser um pontapé inicial, mesmo nesse cenário de crise, pro cara, assim, começar, bicho? Cara, tendência, eu acho que é um negócio muito legal da pessoa
estudar, né? Esses dias eu pesquiso muito e esses dias eu estava utilizando uma ferramenta do Google para pesquisar as tendências do que é o Google Trends, né? E essa ferramenta ela te mostra o que está sendo tendência, o que está sendo mais procurado na internet, quais são assuntos mais falados, né? E aí você tem os períodos de tempo que você coloca, né? Para você fazer essa pesquisa. E o que me deixou muito surpreso foi que as principais buscas nesse período de pandemia, né? A principal, a maior de todas, vamos falar um pouquinho de Brasil, foi sobre o auxílio emergencial. Caraca, velho. Essa foi a principal pesquisa que como se cadastrar no auxílio emergencial. Aí eu fico pensando, falo, cara, o cara tá com pensamento ainda de viver nas custas do governo. O cara não pesquisou, por exemplo, como ganhar dinheiro em tempo de crise. O cara não pesquisou como empreender. Não, ele pesquisou como resolver o problema dele momentâneo. Ele precisa de um auxílio momentâneo. Mas, cara, pô, vamos pensar assim, eu preciso desse auxílio? Tudo bem, mas eu tô procurando fazer, eu tô procurando empreender. O que mais tem nesse momento, gente, é gente desempregada. O que mais tem nesse momento de crise é gente que perdeu seu emprego. A culpa é do empresário? Não. A culpa é de quem? É do governo? Também não é. A culpa foi o destino que fez isso, cara. Foi o destino. O problema da pandemia não é um problema governamental, não é um problema, sabe? Não é um problema financeiro, é um problema assim que aconteceu no mundo todo. Se houver um rebaixamento, por exemplo, hoje no estilo de vida das pessoas, vai ser um rebaixamento geral. Todo mundo vai estar dentro daquele rebaixamento ali e segue a vida, né? Então, falando um pouquinho da tendência que você perguntou, o cara estava preocupado em receber o auxílio emergencial. Outros estavam perguntando, as pesquisas que aumentaram é como fazer pão. Caraca, velho, que legal isso. Pior que é verdade, eu vi umas 4 pessoas aí que eu conheço fazendo pão no live no Instagram e tal, fazendo pão. Eu não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, eu fiz um vídeo na minha casa fazendo pão. Claro que eu vi, eu olhei e pensei assim, olha o Rafão em mais um segmento. Ali é lógico que eu tô auxiliando um cara numa padaria, colocar um negócio no ar, mas, cara, não tem nada a ver com isso. Ali eu queria realmente, de alguma forma, auxiliar as pessoas. Se as pessoas estão procurando como fazer pão, cara, eu vou aprender a fazer pão. Primeiro eu aprendi, né? Primeiro eu testei, falei, se ficar bom, aí eu posto. Pode mandar pros amigos pra gente falar também se tá da hora. Mas, ó, olha que legal, cara. Tem um amigo nosso, Diego Polo, que ele fala uma coisa que eu concordo, que a gente às vezes quer tirar lição de tudo. Eu dou risada quando ele fala isso, porque é verdade, né? Mas pensando nesse raciocínio de tirar lição de tudo, a gente tá conversando aqui, e se as pessoas que estão ouvindo, a nossa audiência, cara, tá cheio de chave aqui, cheio de princípio. Então, aproveitar uma oportunidade, se posicionar, testar, validar, ser exemplo no sentido de deixa eu ver primeiro como faz, eu vou experimentar, porque se o seu pão for ruim, você vai descobrir primeiro, entendeu? E, cara, isso aí é tão simples, mas é tão valioso, velho, porque você pode jogar isso para outros negócios, você pode jogar para sua vida, essa forma de pensar, né? Mas continua na parada das tendências. Cara, e aí, falando das tendências, eu fui lá e fiz o vídeo do pão. Cara, eu não tenho intenção nenhuma em ser youtuber, em ter seguidor ou aparecer. A ideia de fazer o pão ali realmente foi para auxiliar pessoas. Se você olhar dentro das minhas redes sociais, você vai ver que eu sou um cara assim, que você não consegue traçar um perfil. Uma hora você vê uma postagem minha fazendo pão, outra hora você vê uma postagem minha fazendo doação de cesta básica na rua, outra hora você vê eu falando de negócio, de trade, sabe?
Outra hora você vai ver eu dando tiro ao prato, atirando no clube de tiro. Outra hora você vai ver eu, sabe? Cada hora eu tô fazendo uma coisa, cara. Fazendo uma coisa. Uma vida bem tranquila, bem sossegada, bem devagar, assim. Cara, a minha vida, ela é corrida, não posso falar que não, né? Ela é corrida, sim. Agora, eu preciso me programar para que isso aconteça, né? Então, assim, eu não tenho um perfil, você não consegue traçar o meu perfil. Uma outra hora eu tô tocando música, tô com um grupo de amigos. Então, assim, a minha intenção nunca foi essa. A minha intenção realmente em fazer a receita de pão era em ajudar pessoas, né? Agora, falando de tendência, cara, tudo que é online, tudo que é digital, eu acho que tem grande chance de dar muito certo agora e no futuro, né? A gente precisa estar atento a isso. Então, a dica que eu dou, pense no digital. Você pode ter a sua empresa física, um negócio de prestação de serviço, sim, mas atraia pessoas através do digital. Legal. Tenha uma boa marca, pense na sua marca, tenha um engajamento do seu cliente com aquele negócio que você faz. Hoje eu acho que tudo que é prestação de serviço, cara, tende a crescer muito. Já está crescendo, mas a tendência é que cresça ainda mais. Então, se você pensa em empreender na prestação de serviços, né, eu acho que é o caminho. Nesse momento é o caminho, tá? Então, eu acredito nisso, Joel. Eu acho que prestação de serviço é a tendência nesse momento. E é muito legal você colocar isso, Rafa, porque a grande tendência para negócios e para comportamentos de consumo é o quanto mais os negócios tragam soluções sociais e tragam aí um panorama que se conecte com a sociedade e com o meio que esses clientes estão envolvidos ali, né? Então isso já era uma tendência forte em 2018, 2019, 2020. Se for ver, os grandes cool hunters aí estavam considerando que o design ia deixar de ser centrado no usuário para ser centrado na vida, para ser centrado aí no ambiente da pessoa. E aí depois do Covid, isso simplesmente virou uma realidade direta. Isso não vai mudar mais, né? A gente já vem falando, o mundo não vai mudar, o mundo já mudou, né? Então a relação das pessoas com o dinheiro já é diferente, já ficou mais superficial, com produtos já ficou mais superficial, porque elas querem a experiência, né? Então por isso que o negócio do pão foi muito massa que você fez. Para você ter uma noção, né? Se você parar para pensar hoje, as crianças, um bebê que nasce, inclusive hoje nasceu o filho do Vitor, hein? Vitor. Ei, parabéns, então! Nasceu o Jota, né? E ele acabou de mandar aqui para mim no WhatsApp uma fotinha do menino dele, tio Rafa. Oi, tio Rafa, ele mandou. Lindo, nenê. Ó, então, gente, só para você ter uma noção, o filho do Vitor, que nasceu hoje, né? Daqui a alguns dias, ele já vai estar facilmente lidando com tablet, com smartphone. Ele vai estar, por exemplo, fazendo buscas de search na internet, né? Daqui a alguns anos, ele vai estar pedindo comida por aplicativo, transporte por aplicativo, vai estar utilizando geolocalização. Então, as crianças hoje, elas já nascem com uma tendência digital. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é de colocar na cabeça de uma pessoa de, sei lá, de 30, 45 anos, de que isso não é novidade, de que isso é realidade, cara, já é real. A internet não tem volta, não dá para voltar atrás, entendeu? Não tem como, por exemplo, a gente imaginar que uma pessoa vai sair de casa às 7 horas da manhã, pegar o seu carro ou ir caminhando 3, 4 quilômetros para entrar numa padaria, escolher o pão, pegar uma fila no caixa para pagar, né? Que essa pessoa vai estar com a nota de 50 na mão e pegar o troco. Não dá para imaginar mais isso. Cada dia mais isso vai acabando. Hoje a nossa forma de interagir com pessoas, com produtos, com negócios, é totalmente diferente de alguns anos atrás. E isso, a tendência é cada vez mais isso acontecer. A grande pergunta é, estamos falando um pouquinho de transformação digital, mas o quanto que você que está nos ouvindo aí, você empresário, você empreendedor,
está preparado para esse tipo de mudança, né? Em que fase desse processo você está? Será que vai ser preciso mais uma pandemia para o cara se ligar que ele precisa estar no ambiente online? Eu li um estudo sobre tendências e a frase que eles usaram, me gerou um impacto que eu não consigo esquecer dela toda vez que eu penso sobre o digital. Você que está ouvindo a gente, entenda uma coisa, cara. Você está num momento que a transformação digital ela é forçada. Você está sendo forçado a entrar na era digital, seja através de consumo, então a forma como você consome, ou seja através de como você faz negócio, ou como você governa um país. Está tudo mudando, né? Então você está sendo jogado para esse momento onde você precisa entender essa virada, tudo o que está acontecendo, né? E o quanto antes você se posicionar, melhor para você poder pegar. A gente tem uma coisa, eu até falei no nosso episódio anterior, a famosa inteligência emocional, sobre a lei da difusão da inovação. Então a gente está num momento que não importa mais, você não... a lei da difusão da inovação, a última fase é quando o consumidor ele vai buscar um Walkman, um toca-CD ou até um iPod hoje, e ele não encontra mais para comprar. Então ele é obrigado a mudar a forma de consumir a música. Por quê? Porque ele não tem mais o iPod para ele comprar. É muito doido, porque o estudo da lei da difusão ele dá o exemplo de Walkman. Então, tem muita gente que está ouvindo a gente que não vai saber o que é um Walkman, muito menos um toca-CD e uma vaga lembrança do que foi um iPod. Então, hoje, como é que você ouve música? Você ouve música pelo seu celular, você ouve música por outros tipos de dispositivos, que a maioria deles são integrados, eles não são para a música, eles fazem um monte de coisa. Então, assim, cara, vai chegar um momento que se você não tiver no digital, e a gente tá caminhando para isso explodir de vez, você não vai ser encontrado mais. Em nenhum sentido. Eu tenho um artigo que eu li uma vez no Medium sobre um texto assim meio utópico, né? E o cara fala assim, no RG não se tem mais o nome, agora é o arroba. Então você chegar para uma pessoa e falar assim: oi, tudo bom? Meu nome é @Leonardo Tamburus. Você não fala mais o seu nome, é o arroba. Por quê? Porque é a tua tag agora, é onde eu te encontro. Onde eu te encontro? Você me encontra na internet, né? Então, a força com que essa transformação digital tem, meu irmão, se joga. Se você não tiver no digital, você é maluco, é isso. Só trazendo um pouquinho para os dias de hoje, né? Quando eu comecei a empreender, você sabe qual que era a mídia que eu utilizava? Que eu mais utilizava? A mídia que eu mais utilizava chamava páginas amarelas, na lista telefônica. Nossa! Saudosa páginas amarelas. Que idade? Ó, se eu tô com 27 e eu sei do que quem tem 20 anos não sabe, provavelmente. Hoje hoje não tem... Os anos 2000, porque acho que quem nasceu em 2000 pra cá não sabe o que é páginas amarelas. Hoje não existe mais página amarela e nem lista telefônica. Graças a Deus, né? Ô trem que dá um trampo de usar. Você que trabalhou com isso, me desculpe, mas graças a Deus acabou isso. Agora eu vou te falar uma coisa, cara. Faz muito tempo? Não faz, Léo. Não faz, cara, né? Se pensar em anos, não faz muito tempo. Não faz 10 anos, cara, que acabou. É doideira, cara. De 10 anos pra cá, cara, a gente exterminou a lista telefônica, não existe mais anúncio, era caríssimo. O dinheiro que a gente gastava na lista telefônica, cara... Fazer um anúncio de meia página era uma bala, né? Tá doido, era muito caro, né? Agora, é o que tinha pro momento. Naquela época, a internet, há 10 anos atrás, a internet não era igual é hoje. Todos os celulares têm internet hoje. O cara compra um celular hoje, já vem com plano de internet. Agora isso não existe mais, cara. Então, assim, para você ver como que nós chegamos, a que ponto nós já chegamos, né? E tem outro detalhe, você falou um negócio de governo aí. Cara, a gente tem hoje um presidente da República que foi eleito por conta da internet.
Porque se não fosse a internet, jamais o presidente da República atual estaria no poder. Ele não estaria. O cara, ele Ele investiu em AdSense mesmo, né? Pensando de uma forma mais técnica, estratégica, né? Ele realmente investiu em AdSense e em conteúdo orgânico até, né? Porque ele fazia muita live, né? Então, investir em conteúdo orgânico. Você vai ter um parâmetro aí, você vai pelo Donald Trump, que teve aquele boom do Cambridge Analytica, e ninguém sabe até hoje aonde que tá isso. Ele foi eleito de uma forma... a gente não sabe, né? Eu vi o histórico, ou a série, na verdade, eu não lembro o nome da série. Eu vou dar um jeito de postar no nosso Instagram lá depois. Você que tá ouvindo a gente, vai lá no nosso Instagram, @papum da inovação. A gente coloca lá depois essa série do Netflix que fala sobre o Cambridge Analytica, que apesar de ter sido uma invasão nos termos de privacidade do Facebook, a gente sabe que a força foi a internet, cara. A eleição veio da internet. E eu acredito que a próxima eleição no Brasil, a gente vai ver um novo modelo de campanha eleitoral, bicho, porque vai ser 100% internet. É a minha previsão, assim, sabe? Anota aí, previsão do Leonardo, próxima eleição, 100% digital, bicho. Vai ser anúncio doidado, vai ser uma loucura, e a gente vai presenciar mais um momento forçado de regulamentação, porque o governo brasileiro gosta de regulamentar as coisas, e a gente vai ver, e aí eu luto pela liberdade, né? Então, eu vou ser um cara que vou lutar contra regulamentação da internet, porque eu acho que é um ambiente que tem que ser livre. Uma opinião pessoal. Mas, cara, vai ser uma campanha, você vai ver, bicho, vai ser um negócio digital, bicho. Não tem como fugir disso daí, vai ser digital. Apesar do digital, a gente está falando muito do digital, só que existe uma diferença entre o digital convencional, né? E existe a diferença entre o digital que gera uma experiência diferente para o nosso cliente, né? Existe hoje um entrave muito grande entre consumidores e empresas, tá? De um lado, pessoas consumidoras que procuram alternativas digitais e experiências inovadoras para consumo, e do outro lado, empresários lutando contra tudo e contra todos, parece, sabe? Tentando provar que o modelo de antigamente ainda funciona, tá? E sem falar, gente, sem a gente falar também na exigência do consumidor atual, que é muito diferente da exigência do passado, né? O consumidor atual, ele quer ter uma experiência personalizada no formato de ser atendido, tá? Então, só para a gente contextualizar isso, eu quero falar para vocês. Anteontem, por exemplo, eu fiz um pedido no aplicativo de comida, tá? No iFood, né? Pode falar a marca, né? Pode falar aqui. Pode, vai não tem que problema, ele paga né? mais. É melhor a gente falar e de repente ele ouvir e falar assim, toma aqui um dinheiro. Gostei de você. Então, assim, eu fiz um pedido no iFood, gente, que eu queria comer num restaurante australiano, né? Queria comer no famoso Outback. Tava em casa, eu quero comer uma costelinha, né? Quem não gosta, né? Quem nunca, né? A famosa tradicional. Uma cebolinha crisp, né? É gostoso. E eu tava em casa e eu queria comer isso, né? E aí, cara, eu fui no aplicativo e falei, cara, deixa eu ver aqui. Só que eu tava disposto, que eu tava com fome. Eu queria o que fosse mais rápido, né? E aí eu entrei no aplicativo, cara, e eu vi que o Outback tava com 27 minutos. Em 27 minutos, eles iriam fazer a minha entrega, né? Por falar nisso, o iFood acabou de me mandar aqui uma notificação me lembrando que eu posso escolher um cupom de desconto ali para comprar alguma coisa, né? Então, pra vocês verem como que é as coisas. É o algoritmo. É o algoritmo. Tá me ouvindo? Então, eu peguei, entrei lá e vi que o Outback tava com 27 minutos para entregar. Eu falei, cara, é aqui mesmo. Vai juntar a fome com a vontade de comer e vambora. O que aconteceu, cara? Em menos de 30 minutos, o meu pedido chegou, quentinho, né? E quando chegou, cara, existia um bilhete lá dentro da embalagem, escrito à mão, a caneta, e agradecendo por eu ter comprado aquilo, tal, e ainda com um gesto simples, eles me mandaram um pão australiano, que é uma delícia aquele pão deles, né? Com a manteiguinha do lado, falou, ó, isso aqui é uma cortesia para você, se cadastre lá em nosso site, retire lá mais uma cortesia para o seu próximo pedido, tal, né? Cara, um gesto tão simples, eu me senti valorizado. Eu falei, cara, eu pedi pelo iFood,
Os caras tiveram o capricho de pegar uma canetinha e escrever o meu nome à mão. Falei, cara, que legal, né, cara? É uma experiência diferente. É uma experiência que cativa o consumidor. Sim. Né? Então, cara, é esse tipo de coisa que as pessoas estão buscando hoje. É esse diferencial. E você pode ver que é mais uma chavezinha aí, né? Um código, né? Você não descartar a força do varejo, a força da venda física, da loja física, você não vai descartar essa experiência. Porém, quando você fala, e até tem uma coisa, tem um amigo nosso, Vitor Jacob, inclusive, o Vitor Jacob é o nosso próximo convidado do próximo Papum. O Vitor Jacob, ele é da Guitar Music do grupo The Phoenix, né? Do grupo Guitar Music da The Phoenix, daqui de Ribeirão Preto. E ele fala muito do Omnichannel, cara. Toda vez que a gente tá conversando, a gente fala do Omnichannel. Então, eu já tenho a percepção da importância de você estar em vários canais e você ir transformando a experiência adequada naquele canal. Né? É uma coisa que a gente estuda muito em criação de conteúdo. Você cria o conteúdo, depois você distribui. Então, você não cria para a plataforma. Né? Então você cria a experiência e depois você distribui. Aí você adequa para aquele canal. Né? Então, misturar a nostalgia de um bilhete feito à mão, né? Aonde você vê bilhete feito à mão? Bilhete feito à mão me lembra minha mãe deixando um escrito falando assim, tem comida na geladeira. Né? Então, me dá uma sensação de casa, né? E ao mesmo tempo de self-made, ao mesmo tempo de artesanal, misturado com a velocidade do digital, com as ferramentas, com a mobilidade de você ter feito o pedido sem sair de casa, sem ter que fazer uma coisa que eu nunca gostei. Ligar num restaurante para pedir pizza. Nossa, eu nunca gostei disso. Eu amo os aplicativos, né? Na verdade. Então é mais uma chave, cara. Você pensar na tua experiência do teu negócio, do teu produto ou do teu serviço e você ir transformando ele conforme o teu canal, né? Rafão, o que mais que você tem para trazer para nós aí? Que eu sei que nós tivemos a nossa reunião de pauta e você fez algumas anotações. Tem alguma coisa que você quer trazer para nós aí? Cara, uma outra coisa que eu me senti cativado e é uma marca que eu reconheço e acho que merece todos os aplausos, cara, foi uma experiência que eu tive na Disney, né? Tive na Disney e tudo que você pergunta para um cast member, que é um nome dado ali aos funcionários da Disney, se você pergunta pro cara, eu quero saber aonde que fica o simulador do Transformers. O cara não simplesmente te aponta a direção e te mostra aonde que é, mas como ele te acompanha e vai com você até o local. Né? E durante esse trajeto, como o parque é muito grande, o cara vai te falando as outras atrações, vai te exemplificando outras coisas e gerando em você, cara, necessidades, né? Você gera necessidade, porque a venda hoje, para quem trabalha na área da venda, você precisa, cara, gerar às vezes a necessidade no seu cliente, né? E aí você tá caminhando no parque com o cast member e o cara te mostra, esse aqui é o simulador do Simpson, a atração é assim, 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 assim. E, cara, e começa a te falar de um jeito que você, às vezes, nem tava querendo saber daquilo, mas você fica empolgado, fala, não, eu vou vir aqui, o cara falou bem, eu vou vir, né? Simplesmente pelo fato do cara te apresentar aquilo, né? E conversando com um desses funcionários, eles me disseram que eles têm protocolos para tudo. Então, cara, a gente tem que ser regrado, a gente tem que ter regras, a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter dashboards de performance. Por quê? Porque tudo isso, cara, vai otimizar o seu dia, otimizar o seu tempo e otimizar o seu negócio, né? E aí um dos protocolos que eles têm lá, que é um negócio que cativa muita gente, depois você pode pesquisar sobre isso, é que geralmente quem vai para a Disney leva crianças, né? Então, assim, você tem uma preocupação grande, porque os parques são grandes e você perde, às vezes, as crianças se perdem no meio daquele monte de gente e tal. E eles têm um protocolo justamente para encontrar crianças num parque gigantesco.
E aí ela me falando um pouquinho dos indicadores, né, e da performance deles, ela me disse o seguinte, que eles têm 2 minutos, a meta deles é encontrar uma criança perdida no parque em no máximo 2 minutos. Que isso, cara, isso é surreal, bicho. É muito Dois. rápido. É surreal isso. 2 minutos. E aí como que eles fazem isso? O Isaías perdeu o filho dele lá no meio do parque. Não encontro meu filho, ele estava comigo, se perdeu e tal. Procura um cast member, fala pro cara, olha, eu perdi meu filho, o meu filho é uma criança de 2 anos, ele tá vestido com uma orelhinha do Mickey, com uma camiseta do Mickey, uma calça jeans e um tênis branco. Você dá as informações da criança, esse cara, pelo fone de ouvido no rádio, ele já passa essa informação para uma central, essa central distribui essa informação em tempo real, assim, para todos os funcionários do parque que estão no rádio. Todos os funcionários, eles podem estar fazendo o que for. Ele para e a atenção dele é voltada para encontrar essa criança. Quando essa criança quando ela é encontrada, tem uma sala, e nessa sala tem televisão, tem lápis de cor, coisas para a criança brincar, sorvete, tem o Mickey lá, e levam essa criança para essa sala. Isso, gente, estou falando num prazo de 2 minutos. Tá? Caraca, bicho. É uma operação militar quase, só que pra criança, né? E aí, cara, essa criança é levada para lá. No momento que tá todo mundo procurando, o parque é fechado. Os portões são fechados para evitar que pessoas entrem e pessoas saiam, até encontrar a criança. Então, assim, eles não podem ficar por muito tempo com o portão fechado, certo? Então, eles têm que, em 2 minutos, encontrar essa criança. Encontrou a criança, abre novamente o portão do parque, volta normal, o fluxo, e a pessoa, a mãe, o pai da criança, é conduzido para essa sala. No caminho, essa pessoa também vai sendo já preparada pelo funcionário, ele já tem um protocolo para ir conversando com ela, não, nós vamos encontrar, fica tranquilo e tal. A hora que encontra a criança, a hora que ela chega nessa sala, o filho dela já está lá esperando ela, cara. Entendeu? Então, não gera aquele desespero, aquele choro, aquela coisa, porque quem já perdeu uma criança sabe o desespero que é, né? Eu tenho meus sobrinhos, se meu sobrinho sai do meu raio de visão, cara, eu já fico preocupado. Imagina um cara que é pai, que é mãe. E detalhe, né? Ninguém que tá no parque talvez tenha percebido que tudo isso estava acontecendo. É tudo muito sutil, né? Muito sutil, é tudo muito sutil. Mas eles têm protocolo para tudo, né? Debaixo dos parques da Disney existem túneis. Debaixo ali, por baixo, o cara, por exemplo, ele sai de um lado do parque e atravessa, ele não vem cortando os caminhos, passando no meio das pessoas. Existem túneis ali que tem os carros, os trenzinhos que andam ali por baixo. Então isso faz com que consigam, assim, otimizar, né, o tempo deles ali. Então, gente, tudo isso... O modelo de negócio focado na experiência do cliente. Totalmente. E até quero puxar um pouco o negócio que você falou da venda agora há pouco, Rafa. Como é uma parada que a gente fala muito no design, só que a gente pode aplicar para venda. Você tá jogando uma coisa para a pessoa que ela ainda nem sabia que ela ia querer, né? Você vai promover uma experiência nela que vai gerar um sentimento, um desejo prévio, né? Então, que é muito legal que a gente aprendeu muito isso com o Marcelo, o Léo também fala muito do famoso Customer Success, que na verdade você não está trabalhando um pós-venda, você está trabalhando o seu pré-venda de novo, né? Você já está preparando o coração, a mente, o desejo da pessoa para comprar um outro produto seu ou aumentar a experiência que ele quer ter sua. E nem eu gosto muito de lembrar de um case da Domino's nos Estados Unidos, que eles fizeram um sistema de geolocalização tão preciso que pelo e-commerce você conseguia acompanhar a produção da pizza, a jornada do motoboy que chegava na sua casa, chegava junto no site, todo mundo ficava feliz. Então isso só que era uns 5, 6 anos atrás. Hoje é muito fácil de você ter isso. Então ver como que é louco a evolução muito rápida que a gente tem, né? Até puxando o que você falou um pouquinho antes dos babies que estão nascendo aí agora. E para eles a coisa mais normal do mundo vai ser se relacionar com uma inteligência artificial, né?
Você tem aí a Alexa, tem a inteligência artificial do Google que está cada vez mais louca, mais independente. A Siri, que você vai conversando com ela dentro do carro pedindo para ela fazer as coisas. E isso vai ser a realidade deles, né? O mundo digital hoje já é o mesmo do físico, do natural. Não tem muita separação mais. A internet das coisas está crescendo muito, né? Isso a gente parar para pensar, isso é tendência. Internet das coisas. Você ter uma casa totalmente conectada, isso é futuro, né? Você ter uma casa, por exemplo, hoje eu construí uma casa onde eu fiz automação em toda a casa. Então eu chego na minha casa, eu quero chegar e estar com o ambiente 23 graus, legal. Então, pelo meu aplicativo, eu vou lá e já peço, eu quero chegar e minha casa tem que estar em 23 graus. Eu quero chegar e eu quero ter uma iluminação preparada, um ambiente preparado, a iluminação do jardim ligada, a persiana aberta. Então, essas coisas, cara, já são realidade, né? Já são realidade. E eu, pessoalmente, gosto muito dessa tecnologia, né? E por isso que eu tento aplicar o máximo de tecnologia nos meus negócios, né? Eu tenho uma empresa de call center, por exemplo, e no call center, que nem o Léo falou, eu não gosto de ligar para pedir uma pizza. Ninguém gosta, às vezes, de ligar para ser atendido em nada. Às vezes o cara não gosta do telefone. Tem gente que ainda gosta, né? O Brasil ele é muito diferente, né? Eu atendo o Brasil todo, então tem gente que prefere o telefone. Mas eu percebi que tinha gente que queria comprar o produto que eu vendo e às vezes o cara não queria ficar no telefone. O que eu fiz? Eu comecei a procurar tecnologias e hoje eu tenho uma ilha na minha operação que ela é uma ilha de vídeo e áudio. O cara fala por telefone, só que ele está enxergando o meu operador trabalhando, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta israelense, chama Whisby. Esse Whisby é uma plataforma muito legal. Eu sou muito amigo do Senior Account do Whisby lá em Israel. Ele é brasileiro e ele fica em Israel. Então, assim, a gente conversa sempre por vídeo, né? Encontrei ele apenas 2 vezes na vida real. Mas, assim, é um cara muito inteligente, que integra o analógico, que é o telefone ali, mostrando a imagem, o rosto do operador, né? E você sente muito mais segurança em conversar com uma pessoa por telefone e ver o que ela está fazendo. A pessoa poder apresentar algo pela internet para você, por exemplo. Já era importante você personificar uma marca, né? Imagina você se relacionar com uma outra pessoa para fazer uma compra ou para fazer um atendimento. Vai ser muito mais eficiente. E você sabe que tudo, cara, tudo, sem exceção, tudo dá para vender online. Eu costumo dizer, cara, eu já falei, acho que isso para algum de vocês, para todo mundo que eu converso, eu uso um case de um cara que eu conheci através de uma reportagem, depois eu comecei a entrar a fundo para entender o negócio dele. Pensa numa situação, morreu o avô do cara, o cara não estava na cidade de São Paulo. O avô dele morreu e ele estava em trânsito. No trânsito, ele falou, cara, não vai dar tempo de eu chegar no velório. Eu precisava mandar um buquê de flor lá, sei lá, uma coroa de flor, né, no velório do meu avô. E o cara começou a ligar num monte de floricultura em São Paulo e não tinha nenhuma floricultura que levaria uma coroa para ele, que aceitava o pagamento online, sabe? E o cara, ele viu uma oportunidade de negócio no meio da desgraça. Morreu no meio de um velório, o cara viu uma oportunidade de negócio. Falou, cara, que dificuldade que eu tenho para encontrar uma empresa que vai levar a coroa de flor no velório do meu avô. Né? Isso dá pra gente trazer para os dias de hoje, cara. Dá para trazer para o momento dessa pandemia, dessa quarentena. Resumindo, cara, sabe o que o cara fez? Passou o momento do período fúnebre ali, do velório e tal, ele falou, cara, eu vou montar uma floricultura para velório online. Caraca! Foi bem nichado e foi na veia, né? Pesquisem também, coroasparavelório.com.br. Olha o domínio, velho! Esse domínio aí. Esse aí, o cemitério da ressurreição pode dar a mão. Aí, o cara, ele começou inicialmente na cidade de São Paulo, mas com o tempo, sabe o que ele fez? Ele cadastrou todas as salas de velório do Brasil. Ele sabe, por exemplo, morreu um cara. O cara morreu lá no Ceará, ele sabe que o cara morreu
que o cara tá na sala tal do velório tal. Quando alguém liga para a central dele ou faz o pedido pelo e-commerce, o cara seleciona o velório, a sala, já vai estar o nome do falecido lá, ele escolhe a coroa de flor que ele quer mandar, ele personaliza o que vai ser escrito, automaticamente o cara já tem convênio com as floriculturas da cidade ou da região, e no prazo de 2 horas está lá a coroa de flor na sala, no teu nome lá que você enviou para a família lá. É o Magazine Luiza do funeral. Magalu do... O cara virou quase um marketplace já, né? Jesus amado. Vocês entendem, cara, que tudo se vende. Agora você fala, coroa para velório, isso aqui dá resultado. Sabe quantos funcionários o cara tem? 80 pessoas. Puta, uma equipe boa pra atender o Brasil inteiro, pensando que é digital, velho, é muita gente, cara. Então, gente, assim, e aí o cara, ele tem um trabalho, lógico, de cadastrar as fotos das coroas, de mudar as personalizações, deve ter um baita de um trabalho por trás, né? E numa hora dessa, cara, você acha que alguém tá preocupado em pechinchar preço? Um cara desse, ele tem concorrente? Será que ele tem outro cara que tá fazendo a mesma coisa? Cara, pra mim já é novo o que ele tá fazendo, tu não consigo nem imaginar o cenário de concorrência dele. E a sacada do convênio, animal, velho, ele vai e associa a floricultura, animal, velho, o cara foi muito inteligente, velho. A adimplência é muito pouca, né, é quase zero, porque o pagamento é feito com cartão de crédito, tá? O máximo que pode acontecer ali é um chargeback, né, que é o cliente contestar a cobrança, né, mas eu acredito que isso deva ser muito pouco. No momento desse de perda de um familiar, de um amigo, o cara não vai querer sacanear a floricultura, né? Que fez a homenagem que ele precisava, né? Tipo assim, já fiz minha homenagem, agora não vou pagar, né? Isso não... Só se for muito sem vergonha. Eu acho que não cabe, eu acho que é um assunto que não entra na minha cabeça, né? Agora, eu tenho um outro amigo aqui em Ribeirão Preto que trabalhava numa funerária e ele falou para mim o seguinte, falou, cara, urna, caixão, não tem preço estabelecido. Cada um paga um preço num caixão. Por quê? Porque o vendedor, ele é assim, ele tem um preço mínimo. O preço mínimo é esse, o preço mínimo é 1.000. Agora, se o cara chegar aqui com um carro bom, se o cara chegar aqui desesperado, desnorteado, você coloca o preço que você quiser. O que você fizer acima disso, a sua comissão tem os gatilhos de ganho. Eu acho uma baita de uma sacanagem fazer isso, né? Eu acho que isso deveria, o Procon deveria ir lá no estabelecimento. Mas, cara, na hora do desespero, o cara gasta o dinheiro que ele não tem. Sim. Para comprar um caixão. Sim. Agora, que diferença faz o cara ser enterrado num caixão de madeira de caixa de uva e ser enterrado numa madeira de lei? Não faz diferença nenhuma. Eu tava aqui... Eu já tava pensando nisso, que já morreu. Eu não vou ficar desesperado, não. Eu vou no mais barato. O seu tem que ser um caixãozinho bem reforçado. Bom. Tem que ser um caixão bom, maçaneta boa. Tem que ter uma galera boa pra segurar. Aqueles negão que fica carregando e dançando. Põe os caras Não aguenta, não. Daquele meme. Não aguenta, não. Cara, a gente tá com quase... Aqui tem 1 hora e pouco já de podcast gravado, mas eu queria falar de um último assunto que a audiência que ficar com a gente até aqui vai ser premiada com esse código, né? Com essa chave. Eu tenho usado muito essa linguagem, eu e o Vitorzinho, a gente fala muito disso, que são esses princípios que vão te dando acesso a você ter o sucesso, né? Quem está buscando o sucesso em negócios, em performances na vida pessoal, né? Mas uma palavra que o digital traz de uma forma que eu, com 27 anos, ainda não encontrei, apesar de já ter trabalhado com outros modelos de negócio, ter negócios que podem também me trazer isso, mas a potência que o digital traz na escalabilidade é surreal.
né? Então, cara, a escala é uma parada que é impressionante para você executar no digital. Por quê? Porque você consegue... O que é um negócio escalável, né? Você consegue trabalhar a sua curva de custo de uma forma mais acentuada em relação ao negócio tradicional, a modelos não escaláveis, que quando você busca aumentar a quantidade de clientes, o custo também aumenta. E a escalabilidade ela já é o oposto. A curva de custo ela se mantém mais baixa e você vai aumentando e vai alcançando 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, e o seu custo ele se mantém muito mais baixo. E aí, Rafão, eu queria ver se você tem alguma experiência com alguma coisa que você já viu ou viveu ou tem de escala que você pode trazer pra gente, essa percepção de tipo assim, cara, a força que a escala tem. E aí, pra nossa audiência, cara, a escala pode te trazer uma frase que também é muito clichê em tempos de internet, que é a tal da independência financeira, a liberdade financeira, porque você ter um negócio com escala e somar com recorrência, meu Deus do céu, bicho, é loucura. É o sonho. Uma coisa é importante a gente falar, que para que você tenha recorrência, é necessário que você atenda o novo formato de consumo que o cliente está procurando, né? Você só vai vender com recorrência para um determinado cliente se realmente a experiência que ele teve com o seu negócio foi, no mínimo, aceitável, tá? Mas eu ouso dizer que hoje o aceitável já não é mais aceito. Hoje o cara precisa ter uma experiência inovadora, que traga para ele algo diferente, para que ele tenha um engajamento com a sua marca, né? Além de uma nova forma de consumo, os clientes da atualidade, ele não se contenta mais com o famoso dinheiro para cá e produto para lá. Ele não quer isso, ele quer uma experiência realmente diferente, né? No modelo dele, né? É de extrema importância, gente, que para que a gente tenha resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Só para você ter uma noção na questão de escalas. Quando eu iniciei o meu negócio na área de vendas de TV por assinatura, eu trabalhava regionalmente. Então eu tinha meu custo de aluguel, meu custo de mão de obra, meu custo de telefonia, meu custo de sistemas, tudo eu trabalhava regionalmente. Ribeirão Preto, atendia Ribeirão Preto. Com o tempo, eu entrei pro digital. Comecei a falar, cara, a lista telefônica começou a morrer, eu falei, eu preciso partir pro digital. Só que eu percebi o seguinte, a primeira campanha de Google que eu fiz na minha vida, para minha operação de vendas de TV por assinatura, eu comecei a receber ligação da Bahia. Certo dia eu cheguei na empresa, o telefone tocando, ligação da Bahia. Aí minha mulher falou, nossa, tem uma pessoa ligando aqui da Bahia. Aí eu falei, puxa, ontem eu deixei startado uma campanha de Google a nível Brasil. Cara, eu acho que é por isso que tá tocando. Mas beleza, vamos aguardar. Depois, ligação do Rio de Janeiro. Eu falei, o caminho é esse. O caminho é esse. Eu consigo ampliar o meu potencial de venda a um nível nacional, né? Com a internet. O cara não vai sair da casa dele para vir aqui em Ribeirão Preto comprar, por exemplo, uma TV por assinatura. Eu falei, não, eu vou escalonar isso aqui a nível nacional. A ponto de hoje nós sermos reconhecidos como uma das maiores empresas de venda de TV por assinatura do Brasil, tá? Então hoje, assim, nós somos sensacional, cara, reconhecido nacionalmente e, assim, posso te dizer que várias operadoras querem ter uma operação igual a nossa dentro da empresa deles, né? Então, assim, esse know-how e conseguimos escalonar muito bem o nosso negócio, tá? E agora com essa questão da pandemia? Fala, o cara tem 60 pessoas, como que ele fez? Coloquei todo mundo home office. E pasmem vocês, o meu resultado no mês passado foi melhor do que todos os outros meses desse ano, com o pessoal trabalhando em home office. Aí eu começo a pensar no seguinte, eu falo, cara, será que eu preciso de toda aquela estrutura? Um prédio de 2 andares,
gastando energia o dia inteiro, iluminação, funcionário para limpeza. Será que eu preciso de tudo isso? Sabe? Isso me trouxe uma reflexão que eu falei, cara, eu já tinha tido antes esse insight, falar, cara, será que daria para um funcionário meu trabalhar no home office? Só que eu nunca tinha tido coragem de fazer. Porque eu falava, cara, é um negócio que eu não preciso arriscar agora. Não vai fazer tanta diferença nisso agora, então eu não arriscava. Só que, movido pela necessidade atual, que é o que a pandemia fez com a gente, ela nos obrigou a ficar em casa, eu me vi obrigado a fazer algo diferente. E aí eu peguei, deixei toda a minha estrutura montadinha na minha empresa, e aí eu saí correndo, fui em Jacareí. Em Jacareí, comprei alguns notebooks numa empresa que eu tenho parceira lá, comprei notebook para toda a minha operação, comprei telefone IP para todo mundo, levantei, pô, você tem internet na tua casa? Eu vou precisar só da internet para que você continue trabalhando. Cara, eu tenho internet. De todos os meus funcionários, eu tinha 3 pessoas que não tinha banda larga em casa, só utilizava a internet do celular, né, o 4G e tal. Essas 3 pessoas, logicamente, eu contratei o serviço de internet banda larga, em 3 dias estava tudo instaladinho, funcionando, o pessoal está trabalhando hoje, e eu cheguei à conclusão que eu não preciso de toda aquela estrutura, sabe? Então, assim, num período de crise, a gente encontra soluções, encontra alternativas que podem ser boas, tanto agora como no futuro, né? Peço a Deus. E aí pode te trazer essa escala, modelo de negócio que te traz essa escala. Lógico. E aí, e depois do Covid, você pode manter o modelo. Posso manter o modelo e eu não preciso contratar gente, por exemplo, só da minha cidade. Eu posso contratar gente, mão de obra lá em São Paulo, posso contratar mão de obra no Nordeste, mão de obra em vários lugares. Rompeu com a distância, né? A internet, ela elimina essa questão da distância, né? Então, assim, gente, nesse período de dificuldade, de pandemia, é aonde nasce os verdadeiros empreendedores. Porque o cara se vê numa situação de aperto, de necessidade, e ele simplesmente tem que fazer alguma coisa, né? Eu tive numa palestra recentemente na ACI, e do ano passado para esse, do ano de 2019 para 2020, triplicou o número de microempreendedores na nossa cidade. Triplicou. Uhum. É aquele cara que saiu do trabalho convencional ali, da empresa privada, aquele emprego que ele tinha, né? E ele resolveu empreender, abrir um MEI, né? Um microempreendedor, para ele trabalhar em algum segmento. Esse cara, ele precisa pegar uma fatia do mercado, porque senão ele não vai sobreviver. Ele precisa pegar um pedacinho do mercado. Agora, aqueles que estiverem mais ideias, que colocarem a cabeça para pensar, cara, ele vai pegar uma fatia maior desse bolo, né? E vai crescer, isso não tenho dúvida. Eu acho legal uma coisa que acho que conecta tanto com o que você falou da sua história, dos exemplos que você trouxe, a gente trouxe. O empreendedor é o cara que ele vai ter um mindset de ver oportunidade onde não tem, ou onde ninguém está vendo, né? Se for ver, todos os momentos de crise, eles são os mais propícios a gente procurar inovação em qualquer coisa, e são os mais propícios para as oportunidades aparecerem, né? Seja uma crise global, que nem a gente está vivendo, ou uma crise pessoal da pessoa, que nem essa do velório. Né? Poxa vida, é uma crise completamente pessoal do cara. Morreu um familiar dele e ele descobriu um negócio que ele tá surfando ali, né? Eu queria agora caminhar pra gente encerrar, já tá com o tempo estourado aí, mas trazer essa reflexão, cara. Alguém vai chorar e alguém vai vender esse silêncio, né? Não tem como, né? Exatamente. Rafão, a gente quer te agradecer, de verdade, muito feliz aí, cara, que você aceitou nosso convite. A gente teve umas alterações na agenda e você, mesmo assim, de prontidão aí, deu um jeito, tentou encaixar. Muito obrigado. E, cara, muito também
agradecido mesmo por você ter aberto aí a tua história. Já fica aí, a gente já te falou isso aí ontem na reunião de pauta, mas tá aberto, convite sempre que você quiser participar. A gente quer mesmo abrir o microfone aí para as pessoas que têm conteúdo de valor, para a gente entregar isso para outras pessoas, que elas possam se inspirar, tomarem decisões, e também um conteúdo para entreter também, né? A gente quer te agradecer aí, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. Eu acho que essa iniciativa de vocês aí do Papum é muito legal. É uma iniciativa assim que faz muito sentido no cenário atual, né? É importante que isso aconteça. Para todo mundo que está ouvindo a gente aí, eu acho que tem conteúdo de qualidade de forma gratuita na internet, né? Histórias de vida, como a minha e como a de muitas outras pessoas, né? Histórias que podem te incentivar, histórias que podem levar você a um patamar diferente, né? Você desenvolver aí o seu empreendedorismo, né? E, cara, é isso. Eu fico sempre à disposição aí, precisando de alguma... Se eu puder ajudar de alguma forma, né? Se assim for. Bora! Deixa suas redes sociais aí. Cara, me segue lá, @RafaCarvalho2, Rafa Carvalho 2 no Instagram, Rafael Carvalho no Facebook, tem a RM, entra no nosso site lá, rmcontact.com.br, dronework.com.br e por aí vai. Ali vocês vão... Anota aí, gente. É a listinha. Show de bola, tamo junto. Mas é isso. Um abraço para todos, viu? Uou! Então, acabamos agora mais um episódio do Papum da Inovação, podcast da Fisherman. A gente contou aí um pouco o Rafael trouxe um pouco da história dele, esse amigo nosso que é empresário. Você deve ter ouvido aí a quantidade de segmentos que ele trabalha, é um cara inspirador a história dele, um brasileiro aí guerreiro que trabalhou muito para conquistar tudo que tem e continua inspirando muita gente com o modelo de negócio dele. Rafa, já te agradeci, mas fica aí de novo, cara, muito obrigado aí por ter contado a sua história. Valeu mesmo, Rafa. Obrigado por participar, trazer tantos insights, trazer aí esse exemplo de como é ter um mindset inovador e empreendedor mesmo quando é velório. Galera, toda terça-feira sai mais um episódio do podcast Papum, podcast da Fisherman. Então fique atento às nossas redes sociais, @Papum da Inovação. Vai sair o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast e no YouTube, né? Tem gente que pergunta pra gente ou acha que o que a gente solta no Instagram é o podcast. Não é. Aquilo é um pedaço do conteúdo que a gente quer dar um gostinho pra você, para que você venha ouvir o conteúdo na íntegra. Então você vai lá no Spotify ou no Apple Podcast ou no YouTube e ouça o nosso podcast, compartilha, comenta, e logo mais a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai abrir um box para você trazer perguntas do episódio anterior e sugestões para o episódio seguinte, de tema, de convidado, pessoas que você conhece que tem histórias inspiradoras, ou alguém que é muito engraçado, ou alguém que manja de alguma coisa, manja de família, manja de negócio, e a gente vai trocar uma ideia com essa pessoa, construindo esse conteúdo junto com a nossa audiência. Beleza? Compartilha aí. Não esquece, quando você entrar lá no YouTube, dá o follow, liga o sininho, compartilha com todo mundo. No Spotify também, dá o follow para você ficar sempre atualizado. E segue no Instagram Papum da Inovação, que a gente está direto soltando alguns conteúdos lá. E a gente quer que vocês participem também, como o Léo falou. Manda tudo que vocês quiserem lá, manda até um abraço que a gente gosta. Valeu, galera, tamo junto!